Oi, gente! Eu sou a professora Sandra de Jesus, professora de inglês da Escola Pública, e hoje a gente vai de uma dica bem especial para quem está com vontade de aprender inglês ou precisa aprender inglês. Nós sabemos que a língua inglesa ela se faz cada vez mais necessária nesse mundo globalizado. A língua inglesa se tornou a língua franca, ou seja, é uma língua que é utilizada globalmente para transações econômicas, é a língua da tecnologia, é a língua da ciência, e desde muito cedo a gente já recebe estímulos para conhecer essa língua. Na nossa própria sociedade brasileira a gente tem vários estrangeirismos. Quando a gente quer muitas vezes passear no final de semana, a gente diz que a gente vai ao shopping, e shopping é uma palavra em inglês, a gente usa várias no nosso dia a dia. A própria palavra internet, a própria palavra que nomeia as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e várias outras são em língua inglesa. Então nesse vídeo, se você quer saber dois grandes primeiros passos para começar a aprender inglês, assista esse vídeo até o final. Então bora lá! O primeiro grande passo para quem quer aprender inglês é a imersão no idioma. O que seria isso? É o envolvimento com a língua. Mas Sandra, como eu vou me envolver com a língua se eu não resido num país de língua oficial inglesa? Se aqui no nosso país, no Brasil, nem mesmo é considerado uma segunda língua, a gente estuda o inglês como língua estrangeira. Eu não tenho condições de viajar para um país de língua inglesa. Como eu vou fazer a imersão no idioma? É só a gente pensar que com todo esse avanço tecnológico e principalmente com as redes de comunicação, com a internet e tudo mais, nós temos muito mais facilidade do que há décadas atrás de fazer essa imersão na língua inglesa. Quando a gente liga qualquer estação de rádio, a gente vai ouvir músicas em inglês. Nesta plataforma aqui do YouTube, a gente tem acesso a vários canais de vários países. Se a gente quiser aprender aspectos linguísticos, culturais, como aprender inglês, a gente vai encontrar no YouTube. Então, a imersão no idioma, não necessariamente a gente precisa viajar para longe, viajar para outro país. Com a força de vontade, com uma boa internet em casa, com acesso a bons livros, você consegue fazer essa imersão. Por que a imersão é o grande primeiro passo? Basta a gente lembrar como nós aprendemos a nossa língua materna, o português. Nós não fomos a uma escola para aprender o português. Nós começamos a aprender ouvindo os nossos pais, os nossos avós, os nossos parentes em casa, conversando conosco. A gente aprendeu assim. A gente ouvia e a gente começava a imitar. E quando nos demos conta, nós estávamos falando português. A gente começou a ir para a escola para aprender a usar o português padrão, para aprender a escrever português. Mas a ouvir, a compreender e a falar, enquanto crianças nós aprendemos o português pelo contato com este idioma, pelo contato com os falantes de português. E como a gente não tem esse contato com falantes nativos de inglês, pessoalmente no nosso dia a dia, só através de sites, de alguns canais virtuais, a gente pode ter essa imersão lembrando de como aprendemos português quando crianças. A gente ouvia antes de pensar na gramática, a gente imitava as palavras, as frases, os sons, antes mesmo de conhecer a estrutura gramatical da língua. Antes de vocês procurarem uma gramática, vamos procurar ouvir as pessoas falando inglês. Vamos procurar ver textos em inglês. Se inicialmente nós não entendermos, não se preocupe, porque à medida que você vai se expondo à língua, aquela língua vai se tornando mais familiar a você. E quando você perceber, você já vai estar compreendendo algumas palavras até mesmo sem querer. A gente até dá risada quando as crianças começam a aprender as primeiras palavras. Elas falam que é aga, mama, papa, e depois elas vão entender
que é papai, mamãe, água, mas antes elas se tornam fluentes no português, antes mesmo de saber qualquer aspecto gramatical. Então essa imersão na língua é fundamental. Mesmo que você, nos primeiros momentos, no primeiro contato com uma música em língua inglesa, com um vídeo em língua inglesa, você não entenda nada, persevere. E isso nos leva para o segundo grande passo para quem quer aprender inglês, que é justamente estudar pouco, mas estudar sempre. Como assim? É preciso estudar todos os dias. E esse estudo, inicialmente, é se aproximar da língua. No início, a gente não vai conseguir entender um filme todo em língua inglesa. A gente não vai conseguir entender toda uma música em inglês. Mas a gente pode ouvir uma música várias vezes, por exemplo, 3 vezes todos os dias durante uma semana. Com certeza a gente vai melhorar a nossa audição, a nossa compreensão, o nosso vocabulário de algumas palavras e a gente vai estar imergindo na língua. Ao invés de começar com um filme, a gente pode começar com um vídeo de 5 minutos, de 3 minutos, com um vocabulário super simples, cotidiano. Porque na nossa correria do dia a dia, muitas vezes a gente tem que estudar para a faculdade, a gente tem que trabalhar o dia todo, a gente tem que cuidar de casa, tem que cuidar da gente, tem outras dimensões da vida para que nós prestemos atenção, cuidemos. A nossa vida não é só estudar inglês, mas a gente precisa estudar inglês. Então, estudar um pouquinho todos os dias, nem que seja 10 minutos, meia hora. Se a gente fizer isso todos os dias, se você fizer isso durante 30 dias, você vai sentir já um avanço. Se fizer isso por 2 meses, por 3 meses, você vai perceber a quantidade de palavras que você vai conhecer na língua inglesa. E não somente as palavras, mas as estruturas das sentenças, como essas palavras elas são utilizadas em diferentes contextos. O inglês, tanto formal como o inglês informal. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a pensar um pouquinho sobre esses 2 grandes passos nesse itinerário, nessa trajetória do aprendizado da língua inglesa. E se você também conhece outros passos para o aprendizado de uma língua estrangeira, comente aí embaixo, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e depois a gente vai gravar outros vídeos com dicas e estratégias efetivas para o aprendizado da língua inglesa. Bye, bye!